olha eu de novo e dessa vez vou falar sobre hidratação vegana. E se você não me conhece, eu me chamo Jéssica Carolina, eu sou epiladora e eu quero te convidar para essa live incrível falando sobre hidratação íntima, tá? Gente, uma necessidade que a gente tem, acaba tendo ali de fazer, né, um processo de hidratação íntima, tá? Como é que a gente pode estar fazendo essas hidratações aí no nosso cliente, tá? Primeiramente, a hidratação, ela vai favorecer ali a retirada do pelo, vai favorecer no crescimento do pelo, olha só. Vai favorecer muito ali no processo de foliculite, então para eliminar ali a foliculite, você precisa hidratar a pele. Para eliminar também manchas, você precisa também hidratar a pele. E para que você tenha ali melhor remoção desses pelos, você também precisa hidratar a pele. Então, olha só que bacana que você pode oferecer para o seu cliente, né, uma venda pós ali, ou pós-epilatória, pré-epilatória, ou fazer com que o seu cliente retorne ali depois para você, para poder fazer esse processo de hidratação. Então, primeiramente, né, eu queria explicar para vocês como é que funciona ali a questão do nosso pelo e também da nossa pele. Como a gente já sabe, nosso pelo e nossa pele estão ali interligados, ou seja, estão bem ligadinhos entre si. E ali, quando a pele está completamente desidratada e a gente vai fazer essa remoção dos pelos, vamos imaginar o seguinte, que é como se fosse o capim que a gente vai retirar ali da terra. Quando a gente vai retirar o capim da terra e esse capim, a terra está seca, a gente vai acabar quebrando esse capim, ele vai ficar muito mais difícil de ser arrancado. Mas quando tá aquela terra bem fofinha, bem molhadinha, e a gente vai fazer essa remoção, você percebe que o capim ele sai com muito mais facilidade. Então a mesma coisa ali da nossa pele, tá? Se ela estiver ali ressecada, muito seca, muito áspera, quando você vai remover esse pelo, que você também vai acabar removendo o tecido, você acaba machucando, ou seja, lesionando ainda mais. E quando você tem ali aquele processo da pele hidratada, isso vai favorecer muito mais ali na hora da remoção dos pelos. Você consegue ter uma remoção muito maior, muito mais intensa, e que para isso você vai favorecer também ali a questão, né, depois dos processos ali inflamatórios. Então você vai conseguir impedir esse processo inflamatório de ser gerado, porque não vai ter, lembra que eu preciso ali da base, temos lá, né, nosso tecido de base, nossa camada basal, e ela está estruturando ali todo o nosso tecido. Então, naquela camada basal ali, ela precisa estar, né, envolvido ali, né, colágeno, elastina, etc. Então, tem toda uma estrutura ali que vai estar envolvendo, e para isso a gente precisa de ativos que vão puxar a água do nosso corpo para a superfície da nossa pele. Porque lembra, gente, que a pele é o último órgão a receber água. Então, toda a água do nosso corpo, ela vai ali para os órgãos, ela vai para o cérebro, enfim. E o último órgão ali a receber 1% da água que a gente bebe, então imagina só, copo de água que você bebe é um dedinho de água que vai ser gerado ali para a pele. Então, é muito pouco essa quantidade. Então, a gente precisa estar fazendo o quê? Estimulando ali essa capacidade, nessa absorção, esse puxamento ali da água para a superfície da pele. E como a gente pode estar fazendo isso? É utilizando ali os ativos certos, na quantidade certa, você pode oferecer após a epilação, como você também pode oferecer ali no pré-depilatório. Se você vai oferecer antes da epilação, você pode fazer o seguinte. Essa remoção, eu vou pegar aqui a Gina, pra gente estar dando uma olhadinha, tá? A Gina tá aqui comigo, deixa eu afastar um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. Então, vamos imaginar que essa região aqui tá toda ressecada, tá? Então, você consegue ver aqui que ela está descamando, você consegue ver que ela está aqui, né, esbranquiçada, é uma pele enrugada. Você consegue pegar assim, você vê, ela tá bastante enrugada. Então, você já vê aqui a olho nu que é uma pele totalmente desidratada. E para isso eu vou ter que favorecer ali minerais, né, proteínas e outras coisas mais. Então, eu vou acrescentar aqui na minha região íntima elementos que vão favorecer ali essa hidratação, tá? Então, eu tenho aqui a região íntima, tá, seca.
Eu já fiz aqui. Antes de fazer o processo de epilação, eu preciso higienizar. Então, vamos lá para os ativos que vão favorecer e que eu vou poder utilizar aqui como o pré-depilatório. Gente, lembra que essa camada aqui é muito sensível e quando eu for retirar, quando eu for passar a cera aqui, eu vou acabar tirando também algum excesso aqui de tecido, que é o tecido superficial. Então, para isso, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de ativos que não envolvam agressão. Então, todos os ativos que fazem esfoliação, eu vou eliminar aqui da minha região íntima no dia da epilação. E eu posso utilizar esses ativos lá, né, depois do terceiro dia, que é quando toda essa camada aqui se reestruturar novamente. Tá bom? Então, vamos imaginar aqui qual ativo, né, você poderia utilizar aqui no seu pré-epilatório. Então, você não precisa comprar. O que eu quero trazer para vocês nesse programa é o seguinte, é que você não precise estar comprando vários produtos. O que eu quero trazer para você é que você, com um produto que você já tem aí, você consiga fazer diversos outros protocolos, tá? Então, qual ativo que você tem aí na sua cabine que você poderia favorecer essa hidratação? Lembra que a água termal, ela contém oligoelementos? A água termal, ela não causa esfoliação, tá? Então, eu posso ali borrifar água termal na região íntima, favorecer essa hidratação, fazer ali pinçamentos, né? Estimular ali essa hidratação, pode ser com massagens superficiais mesmo, nada de agressão, nada de esfoliar. E ali depois você deixa aquela região secar e aí você pode realizar o processo de epilação. Quando você realizar, você vai perceber que tanto a pele como os pelos, eles estão com muito mais facilidade de remover. Outro fator também para você fazer no seu pós-epilação. Com certeza você deve ter aí na sua casa, né, os óleos essenciais, seus blends de óleos essenciais. Gente, qual óleo essencial eu posso favorecer ali a minha hidratação? Então, eu tenho lá o óleo essencial de lavanda, que estimula colágeno. Olha só, colágeno também estimula a hidratação, né? E ele produz também elastina, então eu consigo favorecer também essa regeneração aqui do tecido. Eu posso utilizar óleos essenciais, tá? Eu não vou colocar no meu antes, porque é óleo, tá? Então vai dificultar muito ali na hora de eu aplicar a cera depois. Então eu vou deixar para depois que eu realizar ali o protocolo de remoção dos pelos. Então, depois que eu realizar a epilação, eu posso sim utilizar os óleos essenciais. Antes, tá? Eu não vou poder utilizar porque eu não vou poder usar o óleo puro aqui na região, porque eles são dermocáusticos, então vai causar queimadura. Qual óleo, aí você tem lá, né? Qual óleo essencial que você tem na sua cabine que pode favorecer ali a hidratação? Se você tem uma copaíba, por exemplo, é excelente, você consegue favorecer a hidratação. Outros componentes também você consegue favorecer. Então, olha ali na questão dos seus componentes que você tem em casa. Olha só. A Luciane colocou aqui, ó. Hidrata com massagem ou coloca sobre a pele? Você pode aplicar aqui, ó. Deixa eu fazer uma demonstração. Você pode aplicar aqui, você tá lá com seu blend de óleos essenciais. Aí você aplicou lá na região íntima. Vou aplicar aqui só uma gotinha na minha mão. E aí você pode fazer aqui a massagem, ó. A massagem você vai aplicar e estimular, tá, gente? Você pode fazer ali, né, os pinçamentos, estimulando movimentos circulares. Você vai estimular bastante aqui as glândulazinhas, tá? Então, você vai notar, inclusive, esse tipo de massagem, tá? Em movimentos, você vai perceber muito, sabe em quê? Na questão quando a pele está avermelhada. Então, quando você termina de realizar o processo de epilação, que você até finalizar ali com a massagem, você vai ver que a cera ou que a pele, ela vai estar muito, a hipiremia, né, ela vai diminuir muito mais. Então, é um processo muito legal de você utilizar ali o processo da massagem. Qual óleo vegetal pode ser usado no pós-epilatório? Então,
qual óleo que você tem que poderia ser utilizado ali para favorecer a epilação ou para favorecer a hidratação. Vamos supor que você tem um óleo vegetal de amêndoas, né? Ou óleo de rosa mosqueta, também é muito bom. Então dá uma olhada nos óleos que você tem para você poder utilizar. Olha, eu tenho um óleo de amêndoas. Óleo de amêndoas é um excelente hidratante, então eu vou utilizar ele para favorecer. Tá? Os óleo de coco, inclusive, né? Todos os óleos que contêm ali minerais, né? Que contém ali elementos naturais, eles vão favorecer muito esse processo de hidratação. Então, todos os elementos que você já tem aí em cabine, você pode fazer uma mescla deles e utilizar. Inclusive, a água termal você pode utilizar até no pós-epilatório. Contudo, só precisa tomar cuidado no seguinte, no pós-epilatório. A água termal, no pós, você não pode utilizar a alta frequência, tá? Você vai utilizar a alta frequência antes e depois você vai utilizar ali a água termal, porque se você utilizar os dois juntos, você vai causar uma queimadura na sua cliente, então isso você não quer. Então, para que você evite, né, esses transtornos, primeiro água termal, perdão, gente. Para você evitar esses transtornos ali para o seu cliente, primeiro alta frequência e aí depois a água termal. Inclusive, tem técnicazinhas da alta frequência que também estimulam a questão ali da hidratação da pele. Então, você aplicar ele, né, no sentido massageando com alta frequência, em um sentido por 2 minutos mais ou menos, ou até mais um pouquinho, 3, 5, 6 minutos, inclusive você vai acabar favorecendo a hidratação desse tecido. Então, quanto mais você estimula, mais você favorece. Inclusive, a massagem estimula muito. Outro ponto também de você estimular ali, aí vamos lá para a questão do seu cliente retornar, você pode fazer esse processo, né? E consequentemente, gente, você pode vender esse processo ali à parte, tá? Então, você pode vender o processo da hidratação após a epilação, então você faz a epilação mais hidratação. Os grandes vêm da alta frequência. Eu não entendi. Poderia repetir, por favor, Antônia? Tem aqui. Ah, sim. Os blends vêm antes da alta frequência. Não, aí tá o segundo passo. Porque se você colocar óleo e colocar alta frequência, você vai acabar fritando ali a pessoa. Então, olha só, né, o seguinte passo. Se eu for utilizar os 3 elementos, se eu vou utilizar água termal, se eu for utilizar ali o blend e a alta frequência, olha só a sequência que eu vou utilizar. Primeiro, eu vou utilizar alta frequência, removi os pelos, utilizei a cera, limpei tudo bonitinho, nada de óleo, tá? Eu posso limpar ali com a própria cera mesmo. Então, eu vou aplicar a alta frequência, tá? E ali, depois da alta frequência, eu vou aplicar a água termal. E aí, finalizo a água termal fazendo ali, né, as batidinhas. E depois da água termal, eu vou aplicar o meu blend de óleos essenciais, tá bom? Senão, você vai acabar machucando, tá? Óleo e faísca não dá certo. É que nem óleo e fogo. Porque a alta frequência, ela aquece. Então, você coloca ali na pele, ela dá aquela aquecida, tá bom? Então, para você evitar aí alguns transtornos, faz a sequência. E aí, vamos lá entender também, né, que dá para você fazer quando a cliente retornar. Inclusive, esse protocolo, ele pode entrar ali no seu protocolo para tratamento de foliculite ou pseudofoliculite também, para quem sofre com pelos encravados, principalmente quem sofre com pelos encravados, gente, que geralmente faz a epilação e aí depois de 3 dias, com certeza você deve ter uma cliente assim, né, que faz a epilação e aí depois de uns 3 dias mais ou menos ela começa a se coçar. Quando esse tecido ele começa a nascer novamente, quando ele começa a se regenerar, então esse excesso de queratina, né, acaba fazendo com que a pele não sinta, né, essa necessidade. E aí como é que você pode atuar quanto a isso?
Quando o seu cliente sentir essa necessidade de remover esse tecido, porque a coceira que a gente tem é exatamente para fazer isso, tá? É para fazer com que esse tecido ele saia. Mentalmente a gente atua, né, mecanicamente aqui para fazer retirar. Então com a unha eu consigo retirar. Então para isso que existe ali a forma da coceira. Então para quem tem clientes que após o terceiro dia começa a coçar, começa a irritar, e aí às vezes acaba até deixando de fazer epilação porque aconteceu isso, então significa por quê? A pele dele estava desidratada, o excesso de queratina foi constante e aí aconteceu o seguinte, mecanicamente a mente dele não suporta ali, né, a questão da pele desidratada, pele ressecada, e aí vem lá a coceira para poder retirar. Então o que é que você vai fazer no pós? E aí é um tratamento que você vai fazer pós. Esse tratamento você vai precisar remover toda essa parte, todo esse tecido, né, essa camada córnea aí. Você vai remover esse tecido. E aí logo em seguida você vai aplicar ali também a alta frequência, você vai aplicar ali também, pode ser os mesmos ativos, inclusive você pode ainda potencializar ainda mais com argila. Então você vai fazer ali, olha só o protocolo, tá? Então, meu cliente voltou depois de 3 dias para realizar o protocolo. Então, vou fazer primeiro a asepsia ali na região íntima da pessoa, da minha cliente. Vou aplicar alta frequência, limpo todinho, higienizo, tiro todo o excesso do esfoliante, que vai ficar ali as bolinhas do esfoliante. Então, a pele vai estar toda sequinha. Posso fazer essa esfoliação e ali eu vou lá e aplico a alta frequência, tá? A alta frequência eu posso aplicar ali por mais de 5 minutos. Então, eu posso aplicar por uns 6, 7 minutos na potência média. Então, você vai conseguir favorecer ali a hidratação desse tecido com a sua própria alta frequência. Você pode colocar uma gaze também, não tem problema nenhum. Ou você pode fazer ali, tocando nele mesmo, sem fazer o faiscamento. Ou até mesmo com o faiscamento, são leves batidinhas. Então, você pode fazer ali a aplicação da alta frequência, tá? 6, 7 minutos mais ou menos. Aplicou a alta frequência, retirou a alta frequência e aí você vem lá e aplica a camada de argila. Então você pode escolher ali uma argila branca ou uma argila verde também. Eu aconselho a argila branca porque ela contém ativos que vão, muito mais ativos que vão favorecer a hidratação, tá? Então vocês podem escolher a argila branca ali para fazer esse processo. Fez ali, no caso da pseudofoliculite, se for foliculite, você pode usar a verde, que é detox, tá? Nesse caso aí, os 3 dias depois. Você vai utilizar ali a argila verde, bonitinho, a argila branca. Vai fazer o processo da argila branca, hidratou a pele, todo o tecido. Aí você pode fazer o seguinte, você pode dar ao seu cliente o blend de óleos essenciais para ele estar utilizando em casa e mantendo. Ou você pode indicar também o óleo de rosa mosqueta para ele poder utilizar em casa, o bioóleo também para poder utilizar em casa. Então tem várias outras formas dele poder utilizar em casa e fazer toda a manutenção ali do processo de hidratação. E também você pode oferecer esse processo, o mesmo processo 3 dias antes. Você pode fazer ali a questão da esfoliação íntima e vender para o seu cliente também, que vai ajudar muito. Então você vai observar depois disso que na próxima sessão a pele dele vai ter melhorado muito. E se continuar em casa, muito, muito mesmo. Tá? Então é uma ótima opção para vocês fazerem aí os blends também, oferecer para os clientes de vocês com esses ativos que vão ajudar muito aí. E com certeza muitas de vocês têm cabine, né? Tem óleos essenciais de lavanda, tem também água termal, ou pode ser utilizado também o hidrolato também, tá, gente? Não tem problema nenhum, você pode utilizar o hidrolato, inclusive pode até utilizar o hidrolato de lavanda ou outro hidrolato que vocês tenham. Pode ser até o de melaleuca, que é fungicida, bactericida. Também vai ajudar muito aí nessa questão, né? Regeneração da pele. Então, quais ativos que você tem hoje? Conta aqui pra mim
Se os ativos que você tem hoje dá para montar esse protocolo hoje, se dá para vocês executarem amanhã já ou depois de amanhã na sua cliente, qual cliente que você já tem ali que pode utilizar esse processo de hidratação, já tem ali em mente, olha, tem fulana que está com a pele desidratada, já percebi essa desidratação nela e eu vou utilizar esse processo. Então aqui você tem como regenerar toda essa estrutura, vai perceber que vai mudar muito ali a questão do tecido logo em seguida, assim que terminar. Nossa, que tá. Então, assim que terminar, você vai perceber ali, né, aquele inchaço da pele, aquela sensação de bem-estar, de leveza. Os clientes adoram. E aí, inclusive, esse protocolo você pode vender à parte, tá? Então, faz ali todo o seu esquema, coloca lá anotadinho qual cliente eu vou vender, qual cliente eu preciso, qual cliente precisa realizar esse processo. Então você vai lá, vê quem é que está precisando, quem está com a pele descamando, quem está com dificuldade. Inclusive, essa técnica ajuda muito ali ao cliente não sentir dor, tá? Então você diminui muito a dor, porque lembra, se o pelo tá com muita dificuldade para sair, eu tô aqui, né? O pelo tá com muita dificuldade para sair, eu tô estimulando, tá? Lembra, os nossos receptores, eles precisam ser estimulados para dar uma sensação de dor. Então, quanto mais eu tô futucando ali, quanto mais eu tô esticando, quanto mais eu tô fazendo pressão, força, temperatura, que é umas coisas que favorecem muito, né? Que é a questão da pressão, né? Da força que você exerce e da temperatura que você aplica. Isso favorece a dor. Então, você ali estimulando, fazendo esse processo de hidratação e os pelos tendo facilidade para remover, eles vão remover ainda, né, ali bem abaixo ali do bulbo. Além do OE de cravo e lavanda, qual outro posso estar utilizando para amenizar a dor? Olha só, você pode utilizar também hortelã, pimenta, muito bom para você estar utilizando. Você pode utilizar também aqui, ó, a rosa ou a Luciene também tem aqui, ó, rosa mosqueta, cravo, hortelã, pimenta e argila branca. Já tem aí um protocolo perfeito para resolver o processo de clareamento. Então você vai utilizar ali a argila branca, você pode utilizar 3 dias após o cliente sentiu aquela coceirinha, olha, se acontecer isso é porque a região... E outra coisa, você já explica logo, tá? Porque tem muita gente que não acredita que epilar é só arrancar pelos e que não vai acontecer mais nada e vai se livrar de todos os problemas. E na verdade, o que faz ali a pessoa se livrar de todos os problemas é o pós-epilação. Então pode ser a melhor cera que for. Se o cliente tiver foliculite, se o cliente tiver pseudofoliculite, se o cliente estiver com a pele principalmente desidratada, não tem cera que resolva, tá? Então explica para ele antes, se você já perceber ali no momento da epilação que a pele está desidratada, que pode acontecer, ou, né, principalmente que já vem acontecendo isso, então você já explica para ele que se acontecer após os 3 dias, que ele faça ali esse procedimento de hidratação que vai melhorar, porque a próxima sessão vai estar muito melhor. Então você pode oferecer a cada sessão também, tá? E aqui o óleo de rosa mosqueta, você pode oferecer, você pode finalizar ali a sua epilação, tá? O óleo de cravo, hortelã, você pode estar utilizando também. E a argila você vai utilizar 3 dias após, tá? Lembra que a argila é o seguinte, é terra, tá? Então, mesmo assim, quando você vai retirar ali, você acaba esfoliando ainda mais essa pele. Então, mesmo assim, ela vai lesionar ali microscopicamente. Então, mínimo de lesão que você queira causar, porque a gente não imagina assim, a curto prazo. Mas vamos trabalhar pensando no longo prazo, vamos imaginar aquele cliente ali com a gente 10, 15, 20 anos, o mesmo cliente. Então, a gente não quer que ele fique lesionado a longo prazo. Então, já pensando aí em como você fazer o tratamento para ele
continuar com você a longo prazo e realizando ali os seus protocolos, ok? Outra dica. Ótimo! Outra dica para você estar utilizando e potencializando ainda mais a questão dos seus resultados. Além de você explicar, você pode oferecer esse tratamento em conjunto ou esse tratamento separado. Então, você vai deixar ali, não empurra de vez para o seu cliente, explica a necessidade, faz a avaliação de pele primeiro, você já observa se tem essa questão, se tem a desidratação, com certeza a maioria das pessoas tem, tá? Então você vai observar pelo também está rígido, sabe? Você toca no pelo, você sente a aspereza dele, você sente a aspereza da pele, sinal de pele desidratada. Já faz essa reconstrução, essa hidratação, esse processo na pele do seu cliente, vai gostar muito e vai ter muito mais resultado, vai indicar muito mais pessoas para você, tá bom? Meninas, coloca aqui a perguntinha de vocês, tem mais alguma dúvida que a gente vai respondendo, tá ok? Pergunta aqui que a Gina agora vai responder. Hoje é São João, quero aproveitar um pouquinho também que aqui na minha cidade é véspera de São João. É dia do licor. Eu não tomo, na verdade eu não tomo nenhum gole, tá? Pronto, meninas. Colocaram aqui a questão dos ativos que vocês já vão utilizar. Então, já vê as clientes de vocês que já precisam, já monta esse protocolo, tá? Depois que vocês montam lá esse protocolo, me marca lá, tá? Um cheiro, galera. Amanhã nos veremos com muito mais live às 20 horas, tá? 12 e às 20 horas também. Tchau, tchau. Cheiro, cheiro.